Boa tarde a todas e todos, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos dando início ao nosso seminário aqui no Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje a gente tem como palestrante, né, o professor Clécio Clemente, né, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Vou falar um pouco do Clécio. Eu, pessoalmente, a gente talvez... Quando eu era aluno, quando eu era aluno do doutorado, eu acho que o Clécio já estava terminando. Eu entrei lá no mestrado, estava vendo aqui, 2003 você terminou o doutorado, né, Clécio? Eu estava começando o mestrado. Ah, tá. A gente se desencontrou, né? A gente, 2003, né, por isso que a gente não se encontrou por lá. Então, o Clécio, né, como eu falei, ele fez mestrado, graduação em Física na Universidade Federal de Pernambuco, fez doutorado, mestrado também na Universidade Federal de Pernambuco, com o professor José Albino, e o doutorado, que ele concluiu em 2003 com o professor também José Albino, e fez vários doutorados, né, incluindo aqui na Bélgica, né, e mais recente, de 2004 a 2005 e em 2003, todos eles no Instituto da Bélgica. Queria agradecer, né, por aceitar o convite ao seminário. A palavra é toda sua. Obrigado, Clécio. Ok, obrigado, Anderson, pelo convite, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Primeiro, iniciar. Bom, iniciei aqui a apresentação, vocês estão conseguindo ver? Assim, Clécio, está tranquilo. Pronto. Pode continuar à vontade. Ok, então boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos que a gente tem feito nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, que envolve principalmente esquímions, né? E um pouquinho mais recentemente a gente conseguiu juntar 2 linhas de pesquisa do grupo, uma bem antiga, né, que é a dinâmica de vórtices em supercondutores, há muitos anos que a gente trabalha nessa área, com uma linha que a gente tem tido interesse mais recente, que é esquímions magnéticos. Bom, esse trabalho foi feito aí em colaboração com alguns membros do nosso grupo lá na UFPE, o José Ferreira, meu estudante de doutorado, o Raí Menezes, que tem uma cotutela, ele faz doutorado na UFPE e na Universidade de Antuérpia, nesse momento ele está lá na Universidade de Antuérpia, o professor Leonardo Cabral, que é professor lá do Departamento de Física da UFPE, colaborador meu, e o professor Milorad Milosevic, que é o orientador do Raí lá na Universidade de Antuérpia. Muito bem, o colóquio está organizado dessa forma aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre vórtices e supercondutores, depois um pouquinho sobre esquímions, aí a gente vai ver que tem algumas semelhanças, né? Algumas diferenças. Depois, né, a gente vai falar um pouco sobre como é que vórtices e esquímions interagem e por que é interessante estudar essa interação. E lá no final do colóquio eu falo um pouco sobre alguns resultados que a gente tem tido nessa área. Okay? Bom, nesse primeiro slide eu coloquei aqui dois desenhos esquemáticos de um vórtice e de um esquímion, né, para dar uma noção que são coisas semelhantes do ponto de vista da sua estrutura, são estruturas topológicas, né, são singularidades,
mas em meios completamente distintos e até mesmo antagônicos, né? O supercondutor é um estado quântico macroscópico dos elétrons, né? Enquanto que o material magnético é um estado que está associado não com a carga dos elétrons, mas com os spins, né? E aí o que você tem aí de defeito topológico aí na estrutura do ferromagnetismo, né, que é esse giro que os spins dão em direção ao centro, que a gente chama de skirmion, né? No supercondutor, a singularidade seria a corrente supercondutora circulando em torno de um ponto, e aí ela circula tão rápido próximo ao núcleo do vórtice que quebra os pares de Cooper, que são os responsáveis pela supercondutividade, e ali no olho do furacão você não tem mais corrente, você tem a calmaria, né? No olho do furacão tem a calmaria. Então o vórtice, ele tem essa estrutura que lembra um pouco a estrutura do skirmion, por isso que o skirmion às vezes é chamado de vórtice magnético. Tá? Bom, no supercondutor, o que caracteriza o vórtice é o quantum de fluxo magnético. Tá? Ele é uma estrutura de corrente num mar, né, de elétrons supercondutores, e existe uma regra de quantização para o momento angular desses elétrons que estão circulando, e isso aí gera esse fluxo de quantum magnético, esse quantum de fluxo magnético. Tá? No caso do skirmion, existe também uma espécie de carga topológica associada ao skirmion, que é calculado dessa forma. Esse Nzinho aqui são os vetores diretores, né, dos spins. E tanto no caso do sistema magnético, você pode ter skirmion e anti-skirmion, né, você pode ter uma carga negativa. E no caso do supercondutor também, você pode ter um vórtice com corrente circulando no sentido anti-horário e antivórtice com corrente circulando no sentido horário. Bom, a primeira observação de vórtices foi feita na década de 60. Né? Na verdade, a descoberta dos vórtices foi feita pelo Abrikosov uns 10 anos antes. Foi uma descoberta teórica. Né? Ele descobriu que os vórtices são a solução natural das equações, né, que se conhecia na época da supercondutividade, chamada equações de Ginzburg-Landau. E essa solução ela é natural para alguns materiais em que há uma certa relação entre dois comprimentos característicos que eu vou falar já já, tá? Bom, essa primeira imagem é bem impressionante porque nos 60 eles conseguiram fazer a imagem com essa resolução, né? Então essa barrinha aqui tem 1 micron. Então cada pontinho preto desse aqui é uma partículazinha magnética que foi atraída pelo vórtice, né? Então o vórtice, como é um redemoinho de corrente, tem um fluxo magnético que emana do material supercondutor e abre assim, e aí o que esse pessoal faz é evaporar átomos de ferro, né? Então ele está lá com o supercondutor refrigerado, né? Aplica um campo magnético, os vórtices aparecem, e aí eles pulverizam, faz um chuvisco de átomos de ferro, e aí eles vão caindo, depositando onde o campo magnético é mais intenso, que no caso é no núcleo dos vórtices, né? Próximo ao núcleo dos vórtices. Tá? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela caracteriza uma das propriedades do vórtice, que é esse corpo magnético que ele tem. Né? Ele tem momento magnético. Enquanto que imagens mais recentes, com técnicas mais recentes, né, já não é tão recente, essa imagem, eu acho que é a primeira imagem em STM de uma rede de vórtice, feita em 1989. STM é microscopia por tunelamento, e a diferença dessa imagem para a imagem da esquerda, né, é que enquanto a imagem da esquerda caracteriza a propriedade magnética dos vórtices, a microscopia por tunelamento ela caracteriza a propriedade eletrônica. Tá? Você tem uma ponta de prova, e aí os elétrons tunelam do seu material para essa ponta de prova, e aí você faz a espectroscopia dessa condução, né, de elétrons do seu material para a ponta de prova. E onde, no olho do furacão, como eu falei, né, tem a calmaria, então não tem pares de Cooper ali, porque os pares de Cooper foram quebrados. Então o olho do furacão, ele seria um material normal, os elétrons são normais, dissipam energia, e fora do olho do furacão,
são elétrons supercondutores, são pares de Cooper. Então, essa medida ela é muito sensível a se o material está no estado normal, supercondutor, então ela consegue enxergar o núcleo do vórtice. Então, essa da esquerda aqui consegue enxergar o corpo do campo magnético do vórtice, e aqui consegue enxergar a estrutura eletrônica, o núcleo do vórtice. E com isso você pode ver, de fato, né? Antigamente se media indiretamente, hoje em dia você consegue medir por imagem os dois comprimentos característicos do supercondutor, que é o comprimento de penetração, que está associado ao quão rápido o campo magnético cai quando você se afasta do vórtice, e o comprimento de coerência, o Xi, que está associado o quão rápido a supercondutividade é destruída em um ponto, ou o quão rápido ela é recuperada. Se você destrói a supercondutividade num ponto, a que distância média você vai recuperar a supercondutividade. Tá? Normalmente, na grande maioria dos materiais, esse cara aqui é maior do que esse. Os materiais com maior potencial de aplicação, o lambda é muito maior do que o Xi. Esses são materiais que a gente chama do tipo 2, em que lambda é maior que Xi. São justamente esses materiais que têm vórtice. Tá? O vórtice ele só existe de forma termodinamicamente estável se o lambda dividido por Xi for maior do que um número que é exatamente 1 sobre raiz de 2, né, que foi calculado pelo Abrikosov. Okay? A grande maioria dos materiais é do tipo 2. Tá? Então, quase todos os materiais que se aplica hoje em dia em magneto de ressonância magnética, trem que levita, dispositivos eletrônicos supercondutores com interferência quântica, todos os supercondutores que são aplicados hoje em dia são do tipo 2. Então, todos eles têm vórtice. Bom, os vórtices são esses tubinhos de fluxo magnético, então o campo entra no material supercondutor em forma desses tubos, tá? No material tipo 2. No material chamado tipo 1, o campo não entra, a não ser que você destrua a supercondutividade. Então, se você aplica um campo externo, aí aparecem correntes que vão blindar esse campo externo. Se essa corrente atingir o valor crítico, você destrói a supercondutividade e o campo inteiro entra. O material do tipo 2 ele é mais esperto. Antes de chegar à corrente crítica de blindagem, ele deixa o campo entrar devagarzinho, porque aí diminui a corrente do lado de fora, e aí você não precisa quebrar pares de Cooper, você não precisa destruir a supercondutividade para deixar o campo entrar. Certo? E aí o campo entra na forma desses tubos. Tá? E o resto do material continua sendo supercondutor. Bom, mas aí se você aplicar uma corrente elétrica, né, o J aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho J, tenho um campo magnético H, então eu tenho uma força de Lorentz associada, né, que é o J vetor H. Né, aqui, o H é representado aqui pelo fluxo, o quantum de fluxo do vórtice. Essa força ela é perpendicular ao J e ao H. Então, se não tiver nada para prender os vórtices, eles vão embora. Certo? E no que eles vão embora, vão adquirir uma certa velocidade V, aí aparece um campo elétrico. Se você tem campo magnético se movendo, né, você sabe que quando o campo magnético, né, se move, você tem um campo elétrico. Tá? Ou seja, o seu supercondutor, ele é supercondutor do ponto de vista termodinâmico, mas ele não superconduz, porque você está aplicando a corrente e você está medindo uma diferença de potencial. Então, ele está dissipando energia. Tá? Então, normalmente, você produz estratégias para prender esses vórtices. Tá? Bom, em filmes finos, os vórtices têm essa cara aqui, né? Eles são achatadinhos, então eles perdem esse grau de liberdade ao longo do comprimento deles. Tá? Mas continuam formando a mesma rede chamada rede de Abrikosov. Tá? Aqui tem outra imagem de STM, de um material um pouquinho mais moderno, isso aqui com resolução bem maior. E uma coisa interessante dos vórtices é que essa rede triangular, né, eles se repelem, tá? Os vórtices se repelem uns aos outros. Então, para poder se acomodar de forma que eles fiquem o mais longe possível um dos outros, e ao mesmo tempo fiquem longe das paredes, porque as paredes do supercondutor empurram os vórtices para dentro, porque tem um campo magnético do lado de fora, empurrando eles para dentro, tem uma pressão. Aí a maneira de eles se arranjarem é formando uma rede triangular. Certo? Aí se você, como eles são estruturas magnéticas, você pode fazer difratometria
usando, ao invés de você usar radiação, você pode usar nêutrons, porque nêutron interage com estruturas magnéticas. Tá? Então, da mesma forma que você joga raio-x, né, sobre um cristal e detecta o padrão de interferência que é refletido ou transmitido, né, depende da técnica que você estiver usando, e você vai ter picos, né, que revelam a estrutura cristalina do seu material, você pode fazer a mesma coisa com a rede de vórtices. Você joga, né, uma radiação aí no caso, que são nêutrons, né, e eles interagem com a estrutura magnética, então quando reflete ou transmite, dependendo da técnica que você estiver usando, ele vai lhe mostrar um padrão de interferência que vai indicar a estrutura. E esse padrão aqui com os 6 pontos aqui é justamente devido à simetria triangular da rede. Mas você pode derreter a rede de vórtices, isso aqui é interessante. Né? É uma estrutura cristalina que você pode derreter. Então, se você aumentar a temperatura do material, chegar bem perto da temperatura crítica do supercondutor, essa rede de vórtices derrete, e aí aparece esse padrão aqui, né, com essa circunferênciazinha aí, que indica que ainda existe vórtices lá, eles estão a certa distância uns dos outros, mas eles não têm mais um ordenamento. Né? Bom, se você quiser passar corrente no seu material sem que dissipe energia, né, você precisa prender de alguma forma, como eu tinha falado antes. Felizmente, os materiais supercondutores que são aplicados, né, que são utilizados na indústria ou em pesquisa, eles quase sempre têm, naturalmente, pontinhos que são defeitos na estrutura. Né? Às vezes é um defeito cristalino, uma vacância, ou uma inclusão, às vezes é sujeira mesmo, uma outra fase, né, que não formou direito. Enfim, uma série de possíveis defeitos que pode ter no seu material, e os vórtices gostam de ficar, eles minimizam a energia indo para esses defeitos, porque nesses defeitos, a temperatura crítica local do supercondutor cai. Né? E como o vórtice é um troço na fase normal, ele prefere ficar ali e deixar que os pares de Cooper viajem onde não tem defeito. Né? E essa força ela é bem grande. Ela é tão grande que ela é capaz de levitar um trem. Certo? Então, a levitação magnética está associada com essa ancoragem de vórtice, a estabilização. Né? A levitação propriamente dita tem a ver com a expulsão do fluxo magnético, né? O chamado efeito Meissner. Mas a estabilidade tem a ver com justamente o que a gente chama de pinning, né? Que são esses pontinhos aqui que prendem os vórtices. Tá? Então, se o trem balança, né, as linhas de fluxo magnético vão querer sair do supercondutor e o pinning não vai deixar. E aí prende aquelas linhas de fluxo e aí o trem fica estável. Ok? Muito bem, deixa eu agora falar um pouquinho sobre esquirmions magnéticos, tá? Bom, eu coloquei aqui um hamiltoniano bem simplificado, né, de um material magnético, o mínimo necessário para você ter essa estrutura chamada esquirmion. Né? Então, esse hamiltoniano aqui, esse primeiro termo aqui, acho que todos vocês já viram alguma vez na vida, né, é o famoso hamiltoniano de Heisenberg, tá? Que é um modelo bem simples de ferromagnetismo. Você tem 2 spins vizinhos, N e NJ, né? Então você tem aqui uma rede com muitos spins. Eu vou representar o spin, né, por um vetor que tem as 3 direções no espaço, então é um vetor no espaço 3D, tá? E esse parâmetro de acoplamento, o J, tá? Então, quando esse parâmetro de acoplamento é positivo, essa energia ela é mínima, ou seja, ela é mais negativa, quando os 2 spins estiverem paralelos, tá? Já que esse termo é proporcional ao produto escalar. Certo? Agora, se eles estiverem aliados de forma antiparalela, né, o produto escalar vai ser negativo, tem esse sinalzinho aqui do lado de fora, a energia vai ser máxima, vai ser positiva. Tá? Então, o ferromagnetismo você consegue explicar só com esse termo aqui, tá? Do hamiltoniano, chamado hamiltoniano de Heisenberg. Bom, mas alguns materiais, além desse acoplamento, desse tipo de acoplamento, que é chamado acoplamento de troca, eles têm outros tipos de acoplamento, né? Em particular, esse D, né, esse acoplamento vetorial aí, D e J,
que é chamado acoplamento de Djaloshinski-Moria, que são os caras que descobriram, né, esse tipo de interação e reportaram. Né? Bom, esse acoplamento ele é bem interessante. Primeiro, ele é vetorial, né, ele é um vetor. Então, por exemplo, esse vetorzinho azul aqui, ele é um vetor que é sempre perpendicular a algum eixo do material, por exemplo, ao eixo Z, e ao eixo que liga os dois spins vizinhos que você está avaliando. Tá? Então, nessa soma aqui, você vai avaliar os vizinhos, certo? Então, esses dois vizinhos aqui, eu tenho um eixo, que é o eixo Z, e tenho essa aresta aqui, que liga os dois vizinhos, e aí o DIJ é um vetor perpendicular a esses dois eixos. Tá? Bom, e aí a energia, né, vai ser proporcional ao produto vetorial entre NI e NJ, então ele vai ser proporcional ao seno desse ângulo θ e J, tá? Então aqui esse θ e J aqui seria o seno, seria o ângulo entre I e J, de tal forma que a gente sabe que o seno ele é máximo, né, ele vai para 1 quando o ângulo é π sobre 2, ou seja, quando os dois spins estiverem perpendicular, né? E é justamente aí que você vai ter a energia mínima. Tá? Quando o seno atingir o máximo, eu vou ter energia mínima. Então, enquanto o termo de Heisenberg minimiza energia colocando os spins paralelos uns aos outros, o termo de Djaloshinski-Moria, ele minimiza energia quando os dois spins são perpendiculares. Certo? Então, você pode pensar que o sistema vai tentar encontrar um meio termo entre estar paralelo e estar fazendo ângulo de π sobre 2. Né? Então, uma possibilidade é você ter uma espécie de onda em que cada vizinho à direita está rotacionado de um certo ângulo que é exatamente esse meio termo. Vamos supor que esse ângulo é 15 graus. Tá? Então, à medida que você vai acompanhando os spins ao longo da direção, né, você vai ver eles girando completamente, dando voltas. Então, eles vão formar uma espécie de cicloide. Né? Se você olhar a pontinha do spin, né, ao longo de um eixo, eles vão formar uma cicloide. Tá? E é exatamente essa cicloide que é uma das fases possíveis, termodinamicamente estáveis, de serem encontradas em materiais que têm esses dois termos aqui. Certo? Então, e o Skyrmion também. Agora, o Skyrmion ele é especial, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um diagrama bem simplificado, né? Então, tem essa fase aqui espiral, certo? Que é também chamada fase cicloide, em que o spin está capotando, né? A setinha vermelhinha aqui, ela vai, vira de cabeça para baixo, fica verde, depois volta a ficar vermelha, cabeça para cima, assim vai, certo? A magnetização média aqui é 0, tá? Então, essa fase aqui, ela vai acontecer quando o campo externo é 0 ou bem pequeno, certo? Se você aplicar um campo muito forte, aí esse campo vai ajudar o termo de Heisenberg, porque o campo vai querer alinhar todos os spins numa direção só. Certo? Então, se você coloca um campo muito alto, muito mais forte do que essa constante D aí, você vai alinhar todos os spins. Então, você vai estar no estado ferromagnético. Agora, existe uma fase intermediária, com um campo intermediário, em que parte dos spins, né, vão estar alinhados com o campo. Esse campo, no caso, está apontado para baixo, negativo. Enquanto que a outra parte não precisa estar alinhada com o campo. Então, essa outra parte ela vai tentar satisfazer esse termo aqui que foi ignorado, né, porque você aplicou um campo alto. Né? E é aí que aparecem esses esquímios, né, aparecem essas estruturas topológicas. Certo? Então, eles aparecem de forma natural, tá? Eu vou mostrar já experimentos que mostram, né, que eles aparecem de forma natural, mas mesmo que eles não apareçam de forma natural, você pode induzir eles, e se esse termo aqui, né, for existir, né, na verdade, basta que esse termo exista, vai ter uma barreira de energia separando a fase de Skyrmion para a fase ferromagnética. Então, mesmo que a energia seja mais alta do Skyrmion, né, se você produzir o Skyrmion, para você destruir, você precisa passar por essa barreira aqui. Tá? Então, isso aqui é um trabalho de 2019, feito para Skyrmions ferromagnéticos, né? E aqui, só para fazer uma propagandazinha, eu estou mostrando aqui um trabalho que a gente publicou no ano passado,
que é um cálculo parecido, só que com um esquírmio antiferromagnético. Então, é possível você ter esquírmios em materiais onde esse J aqui é negativo. Tá? Só que aí você teria duas sub-redes. Né? No nosso caso, o nosso J não é negativo, na verdade. O antiferromagnetismo aqui aparece por outro motivo. Tá? Porque o nosso hamiltoniano é mais complicado. Tem termo de dipolo, tem termo de anisotropia. Enfim, então a gente mostra também que existe uma barreira de energia para o esquírmio. Então, é possível você ter esquírmios em vários materiais diferentes. Tá? E as pessoas têm tido muito interesse em esquírmios antiferromagnéticos para aplicação em memória magnética, por vários motivos. Tá? Mas a maioria dos experimentos mesmo hoje em dia são feitos em materiais ferromagnéticos, em que esse J aqui é positivo. Okay? Bom, esse aqui é um dos primeiros experimentos, né? Acho que o primeiríssimo experimento, acho que data de 2006, 2007, por aí. Mas esse aqui é um experimento bem direto, né, que se visualizou mesmo os esquírmios, e nesse experimento foi demonstrado que é possível você pincelar os esquírmios e criar os esquírmios no material magnético. Né? Então tem uma série de coisas que você pode fazer com o esquírmio no material desse tipo, para manipular, para registrar informação, né? E essa técnica aí é uma maneira de você jogar o esquírmio para lá e para cá, destruir, criar, etc. Bom, nesse trabalho aqui, estou mostrando aqui a estrutura, né, de um material típico, né, uma multicamada magnética, um material típico em que pode aparecer esquírmio. Aí a característica desses materiais é o seguinte: eles têm camadas ferromagnéticas sanduichadas por duas camadas metálicas, em que essas camadas metálicas têm um forte acoplamento de spin-órbita com o material ferromagnético, só que a intensidade do acoplamento não é a mesma, então você tem uma quebra de simetria. E essa quebra de simetria que induz aquele vetorzinho D, né? A constante de Deloshinsky-Moria. Tá? Bom, aqui tem algumas medidas do diâmetro do esquírmio, então nesse caso aqui vocês vejam que o diâmetro do esquírmio era da ordem de 20, 50 nanômetros, é muito parecido com o diâmetro dos vórtices, né? Quando eu mostrei ali naquelas transparências anteriores, né? Os vórtices também, o tamanho do núcleo do vórtice é ali da ordem de 10, 50, no máximo 100 nanômetros, e varia de material para material. Bom, e aí muita gente interessada em aplicar, em desenvolver tecnologia, né, com esquímios, porque são coisinhas bem pequenininhas, da ordem de 10 nanômetros, que são bem estáveis, e essa estabilidade é garantida pela topologia do esquímio, né, a gente chama de estabilidade topológica, e você pode guardar informação em alta densidade, né, numa densidade muito mais alta do que nos discos rígidos, né, de hoje em dia. Tá? Então, essa é uma, né, das várias possíveis aplicações. E o legal do esquímio, ao contrário dos vórtices supercondutores, é que existem materiais que você consegue ter esquímios em temperatura ambiente, enquanto que a supercondutividade você precisa refrigerar a baixíssimas temperaturas para ter, né, um material supercondutor e poder brincar com ele. Bom, uma característica interessante do esquírmio, da dinâmica do esquírmio, e que muitas vezes é indesejável, é o chamado efeito Hall de esquímios. Né? Então, se você passa uma corrente elétrica, na verdade, esse JE é a densidade é o fluxo de elétrons, na verdade, né? A corrente elétrica está no sentido da carga positiva, então estaria da direita para a esquerda, mas os elétrons estão sendo empurrados para a direita, tá? O esquímio, ele tende a seguir o fluxo dos elétrons que você está mandando para a direita. Então, você consegue deslocar o esquímio. Porém, existe uma espécie de efeito Hall, e aí ele desloca-se também verticalmente, né? Ou para cima ou para baixo, dependendo do sinal do esquímio. Então, por exemplo, esse esquímiozinho que está circulado aqui, ele desapareceu na imagem seguinte. Tá? Esse aqui que estava lá em cima, ele vai descendo, e no final aqui do experimento, né, ele deslocou-se aqui, né, vários micrômetros aqui, mas no final ele está quase saindo aqui da amostra. Tá? Esse aqui é o perfil da trajetória dele. Né?
certo? Mais na frente eu vou mencionar aqui essa equação, chamada equação de Thiel, onde aparece esse termo de efeito Hall, tá? Bom, isso aqui é outro trabalho nosso aí, mas não é muito relevante para o colóquio de hoje. Muito bem, então falei um pouco sobre vórtices, falei um pouco sobre esquirmions. O que é que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Por que é que você quer juntar essas duas coisas? Certo? Bom, a primeira coisa importante a se levar em conta é que, embora a origem, né, do vórtice e do esquirmo são completamente diferentes, ambos são estruturas magnéticas. O vórtice, como ele é um redemoinho de corrente elétrica, ele encerra dentro dele um fluxo magnético e sai do supercondutor, certo? Essas linhas de fluxo têm que sair do supercondutor, dar a volta, né, vai para o infinito e volta, certo? Então, o campo magnético se espalha em todo o universo. Tá? Obviamente, o campo é mais intenso quanto mais próximo você tiver do material supercondutor. E os isquímios também são spins. Esses spins são elementos magnéticos que também têm um campo magnético que emana e vai para todo lugar. Tá? Então, essas duas coisas são magnéticas e em algum momento elas conversam. Se você colocar elas próximas o suficiente uma da outra, elas vão conversar. Tá? Bom, se você conseguir encontrar uma maneira de acoplar um isquímio e um vórtice, fazer com que eles dois fiquem juntos, aí aparece uma coisa interessante, que você pode deslocar o isquímio, ao invés de aplicar corrente no material magnético, que dissipa energia, você pode aplicar corrente no material supercondutor, que não dissipa energia. E aí deslocar esse par. Vai ter uma pequena dissipação de energia, porque o vórtice se movendo, né, o próprio movimento do vórtice dissipa energia, e o próprio movimento do isquímio dissipa energia. Mas a corrente, através do material supercondutor, não vai dissipar energia. Certo? Então, essa seria uma das motivações. Tá? Possibilidade de você deslocar o isquímio com correntes supercondutoras. Outra motivação seria a possibilidade de você manipular vórtices. Essa seria mais uma forma de manipular vórtices em supercondutores. Já existe toda uma tecnologia de manipular vórtices com pontos magnéticos, fixos, rígidos, né, que você deposita na sua amostra pontos nanométricos que tem um certo momento magnético que você controla previamente, antes do experimento, e aí você controla, por exemplo, a força de pinning, você pode produzir potenciais assimétricos para os vórtices, para ter algum efeito interessante. Enfim, tem uma série de coisas que já foram feitas, principalmente nos últimos 20, 25 anos, inclusive com materiais magnéticos. Tá? Mas o isquímio, ele tem essa coisa interessante do tamanho dele ser muito próximo do vórtice. Então, pode aparecer coisa interessante aí, devido ao tamanho muito pequeno do isquímio. Bom, a outra motivação, essa não é um interesse direto nosso, porque a gente não tem expertise na área, mas é uma das coisas que tem sido mais faladas ultimamente, certo? É que tem um tal de estado majorana de férmions que é muito útil, seria muito útil, né, porque ele não foi descoberto experimentalmente, seria muito útil para a computação quântica tolerante a falhas. Né? Porque um dos problemas de computação quântica é que as flutuações devido ao ambiente diminuem muito a coerência dos estados quânticos e aí o estado decai rapidamente. Né? Então você precisa esticar, né, o tempo de coerência desses estados, e os estados de Majorana, eles são um dos principais candidatos para operações tolerantes à falha. E, hoje em dia, né, a situação em matéria condensada, né, o fenômeno de matéria condensada mais promissor para abrigar estados de Majorana de uma forma controlável é justamente um vórtice em cima de um isquímio. Né? Ou um vórtice em cima de alguma estrutura topológica magnética. Não precisa ser exatamente um isquímio, mas tem que ter alguma carguinha topológica ali para induzir esses estados de Majorana. Então, essa é uma das coisas que tem se olhado muito ultimamente. Certo? E, obviamente, é muito importante você entender melhor como vórtices isquímios se comportam, interagem, para um dia, né, se for realmente usado para esse objetivo aí, você já tem todo o know-how de como
manipular o par vórtice-esquirno. Certo? E uma última coisa que eu coloco aí, que tem mais a ver com a última parte do nosso trabalho, é a possibilidade de fenômenos emergentes, porque você tem duas estruturas, os esquímios, eles formam uma rede triangular, os vórtices também formam uma rede triangular, só que os vórtices interagem de uma forma muito intensa, porque as correntes se espalham, né, por longas distâncias, já os esquímios interagem muito localmente, interação muito fraquinha, né? Então você tem diferentes tipos de interação, diferentes escalas de energia, diferentes escalas de comprimento, né? E você coloca essas duas coisas juntas, pode ser que apareça, né, alguma coisa que você não veria só nos esquímios e não veria só nos vórtices, mas os dois juntos talvez apareça algo novo, né, devido a essa interação entre os dois. Ok? Bom, então agora eu queria falar um pouquinho sobre dois resultados nossos associados à interação entre vórtices e esquímios. Então, vou falar primeiro sobre o nosso primeiro trabalho, né, que é importante para o trabalho seguinte, porque nesse primeiro trabalho a gente precisou entender como acontece a interação entre o vórtice e o esquímio. Tá? Então, nesse primeiro trabalho, o intuito da gente era estudar um único vórtice e um único esquímio. Como é que eles interagem e de que forma a gente pode manipular o movimento deles. Ok? Bom, então nessa figurinha aí a gente tem um vórtice de cabeça para baixo e um material magnético com magnetização aqui para cima, tá? Bom, se esse material magnético tem constante de Dyatlov-Shensky-Moria e aparecer um esquímio aí, né, como é que vai ser a interação desse esquímio com o vórtice? Bom, o material ferromagnético, ele é spin para cima o tempo inteiro, certo? Então, é uma coisa uniforme de spin para cima. Então, mesmo que haja interação entre o vórtice e os spins, se você tem um filme infinito, com a magnetização idêntica, então não tem nenhuma posição do vórtice que seja melhor do que outra. Certo? A interação existe, você vai ter... Existir o material magnético ou não existir faz diferença, mas uma vez que o material magnético está lá e não tem nenhuma posição preferencial, você tem um perfil flat de energia, né? Você não tem nenhum pulso de potencial aí. Agora, se aparece um esquímio, o esquímio, ele é ferromagnético, longe dele, o centro, o spin dele é invertido, certo? E, no caso desse vórtice aqui, que está polarizado para baixo, ele vai se sentir atraído por essa parte aqui, que também está polarizada para baixo. Tá? Então, são dois momentos magnéticos ali que estão querendo se alinhar, certo? Bom, a energia de interação desse sistema aí, ela é um pouco complicada, tem vários termos, tá? Tem aqui a energia de Zeeman, essa aqui seria a energia relacionada ao exchange, né? A interação de Heisenberg lá, que tenta deixar os spins paralelos uns aos outros. Isso aqui é um termo de anisotropia, isso aqui seria a interação de EMI. Bom, esses termos aqui, todos esses termos aqui, eles são importantes, mas se o esquímio, eles são importantes para decidir qual vai ser mais ou menos o formato do esquímio, tá? Mas o termo mais importante da interação entre o vórtice e o esquímio é a energia Zeeman, que nada mais é do que o produto escalar entre B e o momento magnético dos spins. Tá? Então, isso aqui seria o campo externo, que no caso, o campo externo é o campo do vórtice, é o campo que sai do supercondutor. Certo? Então, quando o B do vórtice fica paralelo ao momento magnético do esquímio, no caso, o que mais vai importar é o do centro, porque o resto aqui é tudo igual, né? Aí você vai ter um pulso de potencial. Então, eles vão atrair. A questão é se essa interação é forte o suficiente ou não. E, para poder a gente responder essa pergunta, a gente precisa estudar essa energia do esquímio, né? Como é que ele vai deformar, se é que ele vai deformar, né? Então, tem que levar em consideração todos esses outros termos aqui, tá? E uma maneira de você estudar isso é através de simulações micromagnéticas.
é a chamada equação de Landau-Lifshitz-Gilbert. Tá? É uma equação do movimento relativamente simples. Tá? Esse termo aqui é uma derivada funcional desse funcional da energia aqui. Okay? Bom, outra forma de modelar é supondo que o Skyrmion é rígido, que ele não muda o formato dele. Certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui mais na frente. Ela é muito mais simples, obviamente, porque você vai olhar apenas para um grau de liberdade associado no caso, 2 graus de liberdade, né, associados ao centro do Skyrmion. Tá? Enquanto que nessa equação aqui, você está, na verdade, estudando todos os spins. Né? Você está estudando como é que o M, como uma função de x e y e z, se comporta. Tá? Muito bem. Então, para calcular o potencial de interação entre o vórtice e o Skyrmion, né, a gente recorreu a um trabalho de 2000, o Gilson Carneiro, inclusive, foi meu co-orientador, ele era professor da UFRJ, ele e o Brandt fizeram esse trabalho muito legal sobre como exatamente os vórtices emanam da superfície do supercondutor. Então, esse é o cálculo mais acurado, né, desse tipo de situação, né, do campo magnético saindo do supercondutor. E a gente precisa que seja muito acurado esse cálculo, porque a gente vai colocar o Skyrmion bem pertinho, tá, do supercondutor. A maioria dos trabalhos anteriores, eles usam uma certa aproximação, chamada aproximação de monopolo, né, que é muito boa quando você está afastado do supercondutor, mas quando você está pertinho do supercondutor, ela falha, tá vendo? As linhas vermelhas como ficam diferentes das linhas pretas, tá? E a gente vai colocar esses Skyrmions numa distância menor do que esse lambda. Esse lambda é o comprimento de penetração do supercondutor, que é da ordem de 100 nanômetros. A gente quer colocar o material magnético numa distância de 10 nanômetros, né? Então é bem pertinho mesmo. Tá? Então a gente precisa calcular direitinho aqui esse campo. Tá? Bom, então a gente fez isso, calculamos o campo e depois a energia, usando aquele funcional que eu falei para vocês. E a gente obtém um pulso de potencial, como esperado. Né? Existe uma força crítica aqui para você descolar o vórtice do Skyrmion. Pela nossa estimativa, era uma força razoavelmente forte, como a gente vai ver já já. Né? É preciso você deslocar o vórtice com uma força muito grande para que ele se desgrude do Skyrmion. Aí tem uma série de coisas técnicas que a gente precisou checar, por exemplo, o Skyrmion ele não é rígido, né? Por mais que seja interessante você supor que o Skyrmion é rígido, ele não é rígido, certo? Então, quando o Skyrmion está em cima do vórtice, ele tende a inchar. Né? E dependendo do valor da constante de Aloxins-Moria, dependendo desse valor aqui, ele pode inchar a ponto de virar não mais um Skyrmion, mas uma bolha mesmo. Né? Então, observe que em algum momento aqui tem um salto. E aí ele deixa de ser Skyrmion. Então, esse tipo de estrutura aqui é chamada de bolha magnética. Tá? Então, você precisa escolher bem aí os parâmetros, ver onde é que você está. Né? Então, para as simulações que a gente vai ver mais na frente, a gente está nessa região aqui, em que o raio do Skyrmion praticamente não muda com as características do vórtice. Então, a gente precisa de uma constante de Aloxins-Moria que não seja tão grande assim. Tá? Muito bem. Então, vamos estudar a dinâmica desses dois caras juntos aí e até que ponto eles ficam juntos. Certo? Primeiro passo vamos supor que o vórtice está paradinho e que você larga o Skyrmion seria esse pontinho preto aqui, esse pontinho preto representa o centro do Skyrmion, e você solta ele daqui da beira do pulso de potencial induzido pelo vórtice. Tá? Aí, dependendo de um parâmetro alfa aqui, que é a chamada constante de Gilbert, você vai ter um movimento espiral bem lento ou um movimento espiral um pouquinho mais rápido. Esse espiralamento está associado justamente ao efeito Hall do Skyrmion, porque aparece na equação do movimento do Skyrmion uma força de Magnus. Então o Skyrmion se comporta como se fosse um elétron no campo magnético, tem uma força que é lateral. Tá? É proporcional à velocidade, mas é lateral ao movimento. Tá? Então essa força está sempre aí no Skyrmion, tá? Só que quanto menor o alfa, mais evidente se torna essa força. Então mais lentamente ele vai cair
mais tempo ele vai demorar para chegar no mínimo de potencial, porque ele vai ficar girando ali, vai ficar orbitando e caindo lentamente, porque ainda existe dissipação, né? Então ele vai, é como se fosse um planeta perdendo energia, né? E até chegar a colidir com o Sol. Certo? Bom, se agora a gente pega esse vórtice e desloca com velocidade constante para a direita, por exemplo, né? O que é que acontece? Bom, aí você pode capturar o esquírmio ou não, aí depende do quão próximo o esquírmio está, certo? Então, essas trajetórias aí, elas dizem qual é a condição inicial que você tem que ter para que o esquírmio seja capturado. Então, por exemplo, nessa figura aqui, né, se ele estiver nessa região, entre essa linha e essa linha aqui, né, ele é capturado. Se ele estiver aqui e o vórtice passar por ele, ele vai ser deixado para trás, vai ser abandonado, tá? Então, essas figuras aqui estão no referencial do vórtice, certo? E essas figuras, elas foram úteis para a gente entender o problema, mas elas não são realistas, porque a situação aqui é que o vórtice está em velocidade constante. E você não tem controle sobre isso. O máximo que você pode fazer é aplicar uma corrente elétrica constante no supercondutor. Essa corrente elétrica vai induzir uma força, chamada força de Lorentz, constante, sobre os vórtices, e aí os vórtices vão se deslocar com uma certa velocidade, mas essa velocidade pode mudar, dependendo das outras forças que estão atuando no vórtice. Tá? Mas aqui a gente já consegue ver, por exemplo, que se a velocidade dos esquírmios, desculpa, se a velocidade que você puxa o vórtice, né, 3,5 metros por segundo, né, isso é bem rápido, né, porque a amostra é um negócio bem pequenininho, né? Se você puxa muito rápido o vórtice, o esquírmio é deixado para trás. Não tem ponto fixo para o esquerdo, tá? Então, esse pontinho vermelho aqui é um ponto fixo estável, essa bolinha aberta é um ponto fixo instável. Se você atinge a velocidade crítica, esses dois pontos fixos, eles se aniquilam, e aí o esquema é deixado para trás. No referencial de laboratório, isso tem esse aspecto aqui, né? Então, aqui para essas velocidades mais baixas, 0,5 metros por segundo, 1,5, 2,5 metros por segundo, você tem o esquema formando essa cicloide aqui, a trajetória é uma cicloide, né? Essa cicloide nada mais é do que o movimento espiral combinado com o deslocamento de velocidade constante, né? Você tem a cicloide, né? Então, é bem interessante nessa trajetória. Mas ela é uma cicloide que está decaindo, né? É uma cicloide que está amortecendo, porque o movimento não é circular uniforme, né? Ele está espiralando. E se você puxa numa velocidade muito alta, 3,5, 4,5, 8,5, aí o esquema é deixado para trás. O vórtice vai-se embora, o esquema fica. Ok? Tá. Acho que eu fui muito rápido. Muito bem. Então, o que é que a gente fez, né? Então, como eu falei para vocês, no slide anterior, aquelas figuras foram úteis para a gente entender, mas elas não correspondem à realidade. A realidade é a seguinte: você precisa modelar o vórtice por uma equação, né, típica do movimento de vórtices, que é chamada equação de Bardeen-Stefan, em que você tem uma equação de um sistema sobreamortecido. Então, esse aqui é o arrasto viscoso, né, uma constante vezes a velocidade. E aqui eu tenho duas forças. A força de Lorentz, que é a força devida à corrente supercondutora, está aqui, certo? Menos a força do esquírmio, porque o vórtice está interagindo com duas coisas apenas, com a corrente que você está aplicando no material supercondutor e com o esquírmio que está por ali por perto. No caso, está em cima do vórtice na camada magnética. Enquanto que a equação para o esquírmio, a gente está modelando, né, depois de todas aquelas considerações que a gente fez, né, se a gente escolher uma constante de Aloshensky-Moria que não seja muito alta, a gente vai ter o esquírmio praticamente rígido, ele não vai ficar aumentando de tamanho. Então, satisfeitas essas condições, a gente pode modelar apenas o movimento do núcleo do esquírmio, tá? E a equação que modela isso é essa equação aqui, chamada equação de Thiel. Esse termo aqui é o termo de força de Magnus, que é aquela força lateral, parecida com a força do efeito de folha seca, né, quando você dá um chute na bola. Né? Antigamente a gente chamava trivela, né, hoje em dia se chama 3 dedos, alguma coisa assim.
Você dá um chute na bola, a bola dá um giro, e aí, ao invés de seguir reto, ela dá uma volta, né? Parece uma força lateral, né? Que é muito parecida com essa força aqui do esquirmio. Esse termo aqui é o termo dissipativo semelhante ao do vórtice, tá? Só que a velocidade do esquirmio você mede sempre em relação à velocidade dos elétrons. E, finalmente, a força de interação entre o esquirmio e o vórtice, que vai aparecer aqui, e na equação do vórtice com sinal trocado. Certo? Quando você coloca todos esses ingredientes e supõe que que os vórtices e os esquímios estão acoplados, aí você consegue resolver analiticamente o regime estacionário do movimento dissipar. Tá? E aí foi o que a gente fez, a gente encontrou aqui a força crítica, né, acima da qual o esquirmio é abandonado e o vórtice vai embora, e calculamos o ângulo Hall. Né? Então, o que a gente descobriu é, se eu aplico uma corrente no material supercondutor, e se não tivesse esquirmio, vamos supor que eu aplico uma certa corrente que o vórtice desloca da esquerda para a direita. No momento que eu acoplo um esquirmio no vórtice, o deslocamento não vai ser mais puramente da esquerda para a direita, ele vai ser enviesado, e esse ômega aqui é o ângulo desse viés, chamado ângulo Hall. Tá? E a gente fez algumas simulaçõezinhas, né, e viu que bate bem direitinho com a equação analítica. Né? Então, esses pontos aqui, desse lado aqui do diagrama, representam a situação em que o vórtice vai embora e o esquirmio é abandonado. Então, essa trajetória aqui, né, é a trajetória do vórtice, os esquirmios foram abandonados aqui. Tá? Esses daqui ainda andaram um pouquinho com o vórtice, mas foram abandonados, e aqui também. Certo? Essas 5 situações aqui. Tá? Quando você passa para esse lado, F, I, J, etc., aí o esquirmio ele dá aquela balançada, né, do efeito da cicloide, mas se você esperar tempo suficiente, ele vai seguir juntinho com o vórtice, reto. E num ângulo que não é mais esse ângulo aqui. Não é mais 0 grau. Tá? Ele vai seguir enviesado. Então, isso depende da razão entre a viscosidade do vórtice, a dissipação do vórtice e a dissipação do esquirmio. O eta mede a dissipação do vórtice, o D mede a dissipação do esquirmio. Ok? Muito bem, então, para finalizar, vou falar rapidamente aqui alguns resultados um pouco mais recentes. Agora a gente vai falar não mais sobre um vórtice e um único esquirmio, tá? Agora a gente está interessado num problema com muitos vórtices e muitos esquirmios, certo? Eu vou pular aqui alguns slides em que eu mostro algumas coisas que foram feitas experimentais nesse último ano. É interessante que esse assunto ganhou um aumento, né, esse último ano. Mas deixa eu dizer exatamente o que é que a gente quer fazer aqui, certo? A situação que eu descrevi há pouco tempo, um único vórtice e um esquirmio, raramente vai acontecer. Né? Porque quando você está na fase de esquirmios no material magnético, vai ter um monte de esquirmios lá interagindo, e o supercondutor também. Um filme fino supercondutor, os vórtices rapidamente entram e você vai ter uma rede de vórtices lá. O que acontece quando você junta, né, esses dois caras? Você tem um material supercondutor e bota um material magnético com esquirmios sobre ele. Né? Será que a estrutura vai ser a mesma? Né? Os vórtices vão continuar formando a rede triangular e os esquirmios também? O que é que vai acontecer? Bom, para modelar essa situação, a gente, supondo, né, já superada aquela barreira da discussão se o esquirmio vai deformar ou não, né? Então, se você escolher bem a constante de Cauchy-Moria, você garante que o esquirmio vai ficar sempre do mesmo tamanho. Isso ajuda você a modelar de uma forma mais simples. E eu estou modelando tanto os esquirmios quanto os vórtices como partículas pontuais. Né? E aí a gente calcula as interações que existem, vórtice com vórtice, esquirmio com esquirmio e vórtice com esquirmio. E aí o hamiltoniano desse sistema é a soma de todas essas energias. Certo? E aí a pergunta é o que é que vai acontecer. Tá? Então a gente faz uma simulação de dinâmica molecular, e aqui eu vou mostrar um vídeo com 2 situações diferentes. Tá? Então a modelagem aqui da interação entre o vórtice e o esquirmio, né, é dada por essa lorentziana quadrada aqui. Esse epsilon vs aqui, se ele for positivo, o vórtice repele o esquirmio.
Então, quando o vórtice está alinhado na direção oposta do centro do isquímio, eles vão se repelir. Se o vórtice estiver alinhado na mesma direção do isquímio, eles vão se atrair, certo? Então, o primeiro caso aqui, esse A negativo, na verdade, é Epsilon VS positivo, tá? Isso aqui era uma notação antiga que a gente usava. Então, esse primeiro caso aqui à esquerda é um caso em que vórtices e isquímios se repelem, enquanto que o caso à direita aqui é um caso em que vórtices e isquímios se atraem. No começo, o primeiro slide aqui, a interação entre vórtice e isquímio é bem pequena. Tá? E aí a gente vai aumentar o módulo dessa interação. Certo? Então, deixa eu mostrar primeiro o vídeo da esquerda. Certo? Então, observe que aconteceu alguma coisa, né, bem diferente do que simplesmente ter duas redes triangulares uma em cima da outra. Houve um rearranjo completo do material, do sistema. Deixa eu dar uma pausa nesse aqui, para a gente ver isso. Tá? Então, o caso à esquerda é repulsivo, né? E o da direita é o caso atrativo. Tá? Então, eles preferem formar novas estruturas, né, completamente diferentes da rede triangular. Bom, então, obviamente, isso chamou muito a atenção da gente e a gente decidiu investigar na literatura se existe algo parecido, e realmente existe em situações em que a interação entre as partículas tem dois comprimentos característicos. Né? Então, isso é algo que já é conhecido. Né? Tem aqui alguns exemplos. Tá? Mas, no nosso caso, não é um sistema com o mesmo tipo de partícula e que a interação tem dois comprimentos característicos diferentes. Nós temos dois tipos de partícula, né? E aí mas também temos interações competitivas, né? Então, as fases estão aparecendo dessas interações competitivas, tá? Bom, a gente fez um modelo de campo médio que produziu algumas equações bem simples para a linha de estabilidade em que a estrutura homogênea, né, se quebra e forma aquelas estruturas mesoscópicas, né, com clusters de isquímios, fitas, né, tiras de isquímios e vórtices, etc. Tá? Então, aí a gente fez a simulação. Isso foi muito útil para a gente saber onde procurar, né, as fases. Então, com o cálculo analítico, a gente estabeleceu o limite da fase homogênea e procuramos as outras fases, que são as mais interessantes, próximo desse limite. Tá? Bom, e aí fizemos as simulações. Né, pode ver que a linha que separa a fase homogênea das fases inhomogêneas, aqui, essas duas cores, né, roxo e vermelho, né, está muito próxima do modelo de campo médio. E o modelo de campo médio também ele diz para a gente qual vai ser o comprimento de onda característico da modulação, né, que é essa linha azul, e bateu muito bem também com a simulação. Tá? Bom, aqui é um diagrama de fase mais completo, mais detalhado, tem todas as fases que aparecem. Então, a gente identificou essas 7 fases. Né? Tem a fase homogênea, né, que é a fase mais trivial, uma rede de vórtices em cima de uma rede de isquímios, né, que acontece quando essa interação EVS aqui é relativamente pequena. À medida que você aumenta o acoplamento entre o vórtice e o isquímio, aí você quebra essa estrutura e pode aparecer estruturas de bolhas, tiras ou clusters, né? No caso que a interação é atrativa, o acoplamento é atrativo, é a parte aqui de baixo. E na parte aqui de cima, quando os vórtices repelem isquímios, aí você tem essas outras estruturas combinadas, né? Então, bolha de isquímio com vórtices dentro, fitas intercaladas, e o contrário, né? Bolhas de vórtices com isquímios dentro. Né? Bom, a gente também calculou quais são as condições para isso ser observado experimentalmente, né? Porque nesse slide anterior, a gente variou os acoplamentos, o epsilon entre o vórtice e o isquímio, o acoplamento entre o vórtice e outro vórtice, né, em relação ao acoplamento isquímio-isquímio, a gente mexeu nisso aí como se eles fossem independentes, mas no material, eles não são independentes, certo? Por exemplo, quanto maior a temperatura do supercondutor, mais próximo você está da temperatura crítica, e menos intensa a interação entre os vórtices.
mais espalhadas são as linhas de campo do vórtice, então menos intensa também é a interação entre o vórtice e o isquímio. Certo? Então, quando você mexe na temperatura, você, na verdade, está mexendo em todo mundo. Tá? Então, não tem como você mexer nesses caras aqui independentemente. Tá? Então, esse diagrama aqui é muito bom para você mapear o tipo de situação que pode ser encontrada. Tá? Mas a gente precisa ver se é possível você chegar nessas regiões. Tá? Então, foi isso que a gente fez. A gente calculou a interdependência aqui entre esses parâmetros, né? E fizemos uma simulação em que o material supercondutor ele sai do estado normal, com a temperatura acima de Tc, e entra, ele sai do estado normal aqui, né, e entra no estado supercondutor, certo? Então, essa aqui, quando T é igual a Tc, você refrigera o material. Nessa fase aqui, não tem vórtice no supercondutor, mas os isquímios já estão lá, porque os isquímios, no material magnético, eles estão lá em temperaturas já bem altas, né, em centenas de Kelvin. E para você chegar na temperatura do supercondutor, que é menos de 10 Kelvin, tipicamente, os isquímios continuarão lá. Na medida que você entra no estado supercondutor, os vórtices aparecem. E aí a pergunta é, em que estado os vórtices vão aparecer, né? Então, o que a gente mostra é que os vórtices podem aparecer no estado homogêneo, já com a rede de vórtices sobre a rede de isquímios, tá? Que seria essa parte aqui de cima, acima dessa curva tracejada, ou ele já pode aparecer, como nessa curva verde aqui, em que, desculpa, é o contrário, né? Na curva azul aqui, em que o material magnético está bem próximo do supercondutor, porque essas duas figuras estão colocadas numa posição que enganam, né? Essa curva azul aqui significa que o estado de vórtice que vai ter aqui vai ser esse de cá, desse tipo, tá? Enquanto que o verde vai ser o estado homogêneo. Essa linha amarela é uma situação, né, em que a separação entre o supercondutor e o material magnético é tal que a curva dos parâmetros aqui, ela cruza a curva da instabilidade. Por isso que aparece uma fase homogênea, quando você está acima desse ponto, e uma fase heterogênea, quando você está abaixo desse ponto. Certo? Então, com isso, a gente acha que é algo que pode ser medido experimentalmente. Né? Inclusive, já tem gente interessada em medir isso, estão entrando em contato com a gente. Espero que se consiga, né? Mas aquela coisa, né? Você tenta colocar no modelo os ingredientes que você acha que são mais relevantes, mas quem vai dizer, no fim das contas, se faz sentido tudo isso ou não, é o experimento, né? Então a gente realmente tem que aguardar. Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse colóquio, né? Um breve resumo aí, né? A gente falou sobre vórtices e isquímios, pares de isquímios e vórtices acoplados, né? Ele tem uma riqueza aí de dinâmicas, ele sozinho, né? Isolados. Se agora você tem vários vórtices e vários isquímios, aparece uma riqueza de fases da matéria mesmo, né? Do sistema, de ter vários tipos de fases mesoscópicas diferentes. E, bom, aí tem bastante pano para manga, né? Para futuros desenvolvimentos, desenrolar aí dessas pesquisas, principalmente na linha de aplicar uma corrente no material supercondutor com essas fases de equilíbrio que a gente identificou agora, né, com fases, com estruturas de mesoscala. Se você aplica uma corrente, como é que esse troço vai se mover, né, você vai ter coalescência desses clusters, você vai ter efeito Hall, ao invés de ser efeito Hall de um único vórtice, um único isquímio, efeito Hall de toda a rede de vórtices, toda a rede de isquímio, né, como é que vai ser o ângulo Hall, como é que isso vai se comportar. São coisas, inclusive, muito importantes para experimento, que às vezes no experimento você não consegue ver a imagem do vórtice do isquímio se mexendo, mas você pode aplicar uma corrente e medir uma voltagem na direção da corrente que você aplicou e na direção perpendicular e medir a voltagem Hall, né? E aí, eventualmente, ver se bate com a teoria. Certo? Então, obrigado pela atenção e fico à disposição aí para quem tiver alguma dúvida. Obrigado, Clécio. Ótimo seminário. Muito, muito, muito bom mesmo. Adorei aí, aprendi um bocado, tenho algumas dúvidas aí.
depois eu faço, mas vou deixar primeiro aberto aí para as pessoas, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, pode abrir o microfone diretamente e fazer questões aí para o professor Clécio, estejam à vontade. Quem quiser pode escrever no chat, mas pode abrir o microfone, estejam à vontade aí fazer perguntas. Eu vou perguntar então. Eu tenho algumas perguntas, assim. Vou começar com uma lá no início lá da sua. Quando você falou do efeito Hall de Skirmius, né? Esse efeito Hall de Skirmius, você comentou lá. Qual que é a origem, né, física desse efeito? Certo. Deixa eu ver se eu chego lá. Porque tem né, o efeito Hall de Spin, né? Então, como que os Skirmius, né, são esses. É que deu uma travadinha básica aqui, deixa eu desligar aqui o tablet, que eu acho que ele vai se comportar melhor sem o tablet. Eu parei aqui a apresentação porque travou aqui o Keynote. Estou abrindo de novo. Tá? Sem problema. Porque, né, Eu preciso, para te responder a pergunta, preciso te mostrar a equação, por isso que eu estou tentando reabrir aqui, porque na equação fica mais claro. Fica claro de onde que vem aquele que causa, né? Pronto, acho que agora vai. Eu vou compartilhar aqui a janela. Pronto. Vamos ver. Porque nos vórtices, né, você pode pensar no efeito Hall, né, dos vórtices, mas é devido à força de Lorentz, né, imediato lá, né, como você mostrou lá no início, né, mas dos químicos não imagino que não seja Isso. direto. Né? Veja, no caso dos vórtices, a gente não chama de efeito Hall, porque, embora o vórtice se desloca perpendicular à corrente, a força que a corrente gera, ela é perpendicular à corrente. Então, o vórtice está se deslocando na mesma direção da força. Tá na mesma assim. Na Okay. mesma direção da força. Tá? Então, e, inclusive, quando você calcula o campo elétrico induzido por esse movimento, o campo elétrico é o produto vetorial da velocidade do vórtice com o campo. Então, o campo elétrico está na mesma direção da corrente. Na mesma direção, sim. Certo? Então, uma das coisas mais feitas em supercondutividade é você aplicar uma corrente no material supercondutor e medir a diferença de potencial, e raramente vai dar efeito Hall. O efeito Hall é algo raríssimo. Tá? Acontece, né? Tem situações que aparece efeito Hall, mas é algo exótico, não é o normal. Tá? Agora, no caso do Skirmion, tá? Você tem essa contribuição aqui da força de Magnus, que está relacionada com esse G, que é o fator giromagnético. Né? Ele aparece quando você deduz a equação de Landau-Lifshitz-Gilbert. Né? Aí aparece esse termo G. Deixa eu ver se dá para mais ou menos inferir aqui rapidinho da equação de LLG. Cadê a linha? Acho que nesse slide aqui talvez esteja atrás. Não tá, a reprodução não está funcionando, não. Então, deixa eu voltar. Bom, enfim, não vou conseguir mostrar a equação agora, pelo visto. Mas você tem esse termo giromagnético, né? Deixa eu botar a equação aqui.
Você tem esse termo giromagnético, ele é perpendicular à velocidade do esquímio. Né? Se você, por exemplo, se você está considerando só o vórtice, esse V e a corrente aplicada no supercondutor, esse VE aqui é zero, tá? Uhum. Então, você teria só G vetor, velocidade do esquímio, mais esse outro termo aqui. Né? Então, o efeito Hall, ele vem diretamente da força de Magnus. E a força de Magnus, ela aparece naturalmente devido a esse fator giromagnético. Aparece lá da equação de Landau-Lifshitz-Gilbert. Então é a questão do acoplamento magno com os esquímios aí, né? É. A questão, né? Porque se você coloca o campo, né? Você conecta os esquímios junto com os vórtices, né? E você vai aplicar uma corrente, você acabou de falar aí, que pode gerar um efeito Hall, né? Uhum. Você poderia ver um efeito Hall de esquímio junto com o acoplamento desses dois casos. Então, se eles têm... isso é porque um poderia andar numa direção, mas um poderia levar o outro? Teria condições de um levar o outro? Por exemplo, os químios levar Sim. nesse efeito? No caso da... Pois é, essa é exatamente isso que Então, o acontece. acoplamento é muito forte, né? É um acoplamento forte, né? Deixa eu mostrar aqui, pronto. Essa aqui é a força crítica do acoplamento, tá? Se você passar dessa força, aí ele se desacopla. Né? E eu não tenho aqui no momento o valor da corrente, né, que isso aqui vai quebrar, mas a gente calculou essa corrente e é algo que é uma corrente típica que você coloca no experimento. Então não é uma coisa, nem é astronômico, tá? O acoplamento não é aquela coisa que não tem jeito de separar os dois, mas também não é uma coisa muito soft, que qualquer corrente vai desacoplar. Né? Então é um valor que tipicamente você encontra nos experimentos. Então, se você não tiver o desacoplamento, se eles andarem juntos, se eles estiverem acoplados, eles vão andar juntos. E quando eles andam juntos, eles vão andar num ângulo que não é o mesmo ângulo da força de Lorentz, da força que move os vórtices. Eles vão andar nesses ângulos aqui. Né? E esse ângulo ômega, né, que está aqui, a equaçãozinha dele, esse ângulo, ele depende dessa razão entre as constantes de dissipação. Isso aqui é constante giromagnética, constante de dissipação do esquímio ou dissipação do vórtice. Então, sempre esse ângulo vai ser... Em geral, esse ângulo é diferente de zero. Pronto. Então, quase sempre você vai ter efeito Hall. Vai ser um diferente de zero. Porque você, no final, né, você quer que... Você mostrou que vários mapas, né, de várias formas que vários esquímios se misturam, né? No caso de muitos esquímios e muitos vórtices, no caso de muitos esquímios e vórtices, a coisa pode mudar completamente, né? Porque no caso deles isolados, é fácil, né? Aquele modelinho lá que a gente fez. Agora, quando tem muita gente interagindo, aí eu já não sei dizer. Por exemplo, esse caso aqui talvez seja mais simples, né? Em que você tem um cluster de vórtices acoplado com um cluster de esquímio. Aí eu chutaria que você vai ter efeito Hall aí, muito parecido com o caso de um esquímio isolado com um vórtice isolado. Agora, esses outros aqui são mais complicados. Eu não chutaria nenhum. Assim, teria como dizer qual é dessas mais estável, assim, a mais estável de todas? Dentro do seu mapa? Pois depende dos parâmetros, né? Mas, por exemplo, se você olhar aqui esses três casos aqui são de interação atrativa, né? Entre o esquímio e o vórtice. Então, esse caso do cluster é a região vermelha. Então, observem que a região de stripe e bolhas são regiões bem estreitinhas aqui, espremidas entre o azul, que é homogêneo, e o vermelho, que é o cluster. Né? Então, esse daqui é o mais estável, que vai aparecer com mais frequência. Provavelmente essas que os sistemas devem preferir andar em clusters, né? Enquanto que quando a interação é repulsiva, a fase que aparece mais é essa verde, que é justamente a fase de stripe. O cluster, ele aparece também, agora ele aparece, né, espremidinho aqui, se bem que a gente não explorou o parâmetro aqui para cima, né?
Mas, pelo menos nessa faixa de parâmetros que a gente explorou, a região a região maior que aparece aqui é essa, né? Mas realmente depende do parâmetro, né? Depende dos valores dos parâmetros. Nesse experimento numérico que a gente fez, simulando realmente um supercondutor com determinadas características, um material magnético com determinadas características, o que apareceu foi cluster. Tá? E no caso foi essa aqui, essa fase aqui. Foi o que apareceu na simulação mais realista, né? Vamos dizer assim, no experimento numérico. Engraçado, né? Mas essa daí é a fase que eles se separam, né? É a fase Um que se repele o separa. outro. É a interação repulsiva, que é o mais comum, né? Porque a interação repulsiva ela vai acontecer quando o material ferromagnético estiver magnetizado na mesma direção do campo externo, que gera os vórtices também. Porque aí o esquírmio vai estar de cabeça para baixo em relação ao vórtice, que a interação é Tá. repulsiva. Eles estão invertidos, Eles estão invertidos. Isso, a minha última pergunta a grande questão hoje esses módulos esqueci o nome aqui que você colocou, como é que isso pode ajudar na medida lá quando você faz a introdução, esqueci o nome dos De voltando um Majorana? pouquinho de Majorana. Esse acoplamento ele pode ajudar nessa, porque o modo Majorana que eu entendo é um estado de condução, né, perfeita, né, ou seja, tem que estar dentro de um estado topológico, né, e você, como colocou que tanto os químicos quanto são estado topológico, então ele serviria como um canal desses partículas Majorana? Eu não vou me arriscar a falar muito sobre isso, porque é um assunto que eu não entendo, certo? Mas o pouco que eu entendi é o seguinte: esse estágio de Majorana você consegue em alguns estados topológicos que normalmente acontece numa extremidade. Então, por exemplo, você tem uma interface. Então, você tem, por exemplo, um supercondutor e coloca um outro material em cima e ali aparece, naquela interface, aparece uma supercondutividade topológica. Ou então, na borda, aparece uma supercondutividade topológica. Então, o Majorana, ele vai aparecer ali, ele vai ficar deslocalizado naquela região ali. O interesse do vórtice com o esquírmio é que você pode induzir esses estados topológicos localmente, naquele pontinho, ao invés de ser uma coisa espalhada. E mais, Tá. se você é capaz de mover isso para lá e para cá, você tem controle espacial, né, sobre... Por causa que o estágio Majorana, como você falou, né, é uma liga, né? Então você junta um supercondutor e um normal, né? Supercondutor normal, então você consegue levar uma partícula, um estado, né, Majorana até o outro, né? Extremo, de forma supercondutora, né? E você consegue transportar esses estados, né? Imagino que sim, mas como eu te falei, eu realmente não tenho expertise nessa área, eu não saberia te dizer, mas pelo que eu li a respeito das pessoas por exemplo, nesses focos, né, que tem às vezes, né? Então teve um artigo recente que foi publicado no Physical Review Letters que provou que o skirmion gera vórtices e antivórtices, né? Aí logo depois teve um focus, né, sobre esse artigo e o que se comenta, né, nesses artigos de divulgação é exatamente isso, que o vórtice com o esquírmio, você é capaz de gerar esse Majorana sem a necessidade de ter alguma coisa exótica. Por exemplo, o Majorana ele aparece em supercondutores tipo D, né? São supercondutores mais exóticos. No caso do vórtice com esquírmio, você não precisa disso, pode ser um supercondutor normal, qualquer supercondutor, um supercondutor básico que todo mundo trabalha. Né? A questão é se você vai ter um material limpo o suficiente, né? Enfim, e como você vai medir isso aí, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Isso é bem complicado. Muita gente tentando medir esses majoranos por aí. Bom, mais alguma pergunta? Bem, estou satisfeito. Bom, então vou agradecer ao Clécio pela apresentação. Muito obrigado, Clécio, por ter disponibilizado o tempo aí, né? Obrigado a vocês. Trabalho muito ótimo. Obrigado, né? E agradeço a todos e todas pela presença. Tá certo? Então, uma boa noite, né? E obrigado a todos e todas. Até mais, pessoal.
Até mais. Até mais.